Salve, salve, rapaziada. De novo aqui no Formigas do Espaço. Acabou que o Formigas do Espaço virou um lugar de desabafo meu também, de colocar para fora um monte de coisa, porque estou numa fase aí de muito isolamento e cheio de histórias. E aí então não basta só escrever ali no Sonhadoria Paulista de Tudo, os textos. Estou escrevendo muita coisa de 2014, que são supostas comunicações telepáticas que eu recebia naquela época, e ainda recebo, né? E eu digo suposta porque, como é uma coisa que eu não consigo provar, né? Então, o que a gente não tem provas é suposto. Mas a convicção que eu tenho é que eram exercícios que eram válidos, que aquilo lá estava acontecendo mesmo, como acontece até hoje, e particularmente naquela época, 2014, eu estava ainda bastante influenciado por um sistema de construção meditativa que se chamava Um Curso em Milagres, da psiquiatra doutora Ellen Schuckman, que ela e o sócio dela, o Covid acabou comigo, porque eu não consigo lembrar o nome do sócio deles. Eles eram donos do hospital e era gente de investimento em bolsa de valores. A última coisa que eram donos de um hospital, né? Então, além de serem ambos psiquiatras, eles eram dotados das ferramentas necessárias para se gerir um negócio grande e importante como um hospital, né? Então, a última coisa que passaria pela cabeça deles, eu estou citando a própria doutora Ellen Schuckman, era espiritualidade, esoterismo, esse tipo de coisa. O negócio deles, eles eram cientistas, eram psiquiatras famosos, eram donos de um hospital, e a última coisa que eles queriam é colocar o nome para levar pancada, né? Associar o nome deles a coisas que não era do sistema médico, do sistema capitalista, em suma. Para resumir, do nada, e os dois brigavam muito, os dois sócios, né? E até o psiquiatra falava, pô, a gente é formado em psicologia, em psiquiatria, para resolver o problema das pessoas e a gente não consegue resolver as nossas próprias diferenças, né? O cara achava isso irônico. E esse camarada, ele recebeu, ou através de sonho, ou alguma coisa nesse sentido, eu não lembro mais, a incumbência de auxiliar a doutora Ellen Schuckman numa coisa que ia surgir lá para eles dois. E o que surgiu para os dois? Simplesmente do nada, o Joshua Ben Pandirá, o Jesus da igreja, começou a ditar um livro para a doutora Ellen Schuckman. E o sócio dela, o outro doutor, ajudava ela no texto, na digitação, nesse tipo de coisa. E era a última coisa do mundo que essa gente ia imaginar, é que um dia eles iam receber um ditado este pelo próprio Jesus da igreja, né? Isso. E isso aí rendeu um livro que se chama Um Curso em Milagres. É um livro que foi, nossa, vendeu milhares de cópias, ainda vende. Aconteceu com o livro o que acontece sempre quando pessoas agem como pessoas, ou seja, em algum momento aquele sistema meditativo se transformou numa seita aí para muita gente, então é aquele de sempre, né? Em suma. Bom, eu passei a vida inteira descendo a lenha nesse livro sem
nunca o ter lido. E eu sempre fui um cara que lia até bula de remédio, né? Isso não é metalinguagem, nem figura de linguagem. Eu realmente lia a bússola dos remédios. A bula, não bússola, a bula dos remédios. Lia tudo. Aí um dia caiu essa ficha meio que nem um soco pra mim assim. Pô, velho, mas eu tô falando mal de um negócio que eu não li, meu. Aí fui ler. Aí, pronto, me lasquei. Porque o livro não era um livro de texto normal, era um livro de exercícios. 365 exercícios que eram meditações. Então, uma meditação por dia. Mas era uma linguagem cristã, era Jesus ditando lá. Então, o que eu noto hoje, 10, 11, 15 anos depois dessas histórias aí, quando eu vou compartilhar com vocês no blog Sonhadoria Paulista de Tudo, é o teor altamente de mística devocional que tem nas minhas palavras. Aquilo me causa uma grande ironia, porque eu não tenho nada de místico devocional, né? E ali, a própria indução psicológica, eu falo de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, não sei o que, é engraçado, engraçado. Mas eu não vou invalidar a experiência que eu tive, né? Então, no mínimo, é literatura aquilo, né? Literatura que ou eu produzi ou realmente existe uma coisa chamada manifestação da voz por Deus que permite esse tipo de fenomenologia. Eu confesso que depois de 3 meses fazendo as meditações, umas coisas muito inusuais começaram a me acontecer, assim, umas coisas bem marcantes, né? Isso. Então, essas informações que eu estou passando aí de 2014, elas têm esse teor cristão, né? E eu não tenho problema nenhum com isso, eu não vou negar a experiência que eu tive lá e tal. Não, não sou da mística devocional, de nenhuma delas, né? Das 3 grandes que existem no mundo, né? Não sou, mas é isso aí, cada um, né? Tenho minha teoria sobre a história e tenho uma ampla pesquisa sobre como foi feito toda essa construção, né? Do brahmanismo, do cristianismo, do judaísmo, né? Então, isso, um pouquinho dessas coisas eu diluí aí eu brinco e chamo de o inteligente blog Sonhadoria Paulista de Tudo, modéstia às favas, ele é inteligente mesmo. Eu li muito, né? Eu li muito, dediquei muito tempo a esse tipo de pesquisa, né? Então, humildemente, eu compartilho isso, porque acho uma bobagem. Daqui 3, 4 dias eu tô esticando as botas aí e vou levar tudo isso comigo, né? Então deixa aí, deixa. O blog não é monetizado. Aqui o excelente Formigas do Espaço também não é monetizado. Ninguém dá like, ninguém se inscreve, mas tá lá, as informações eu estou colocando-as, né? E, e ultimamente, hoje mesmo eu tive uma conversa engraçada. Eu não vou lembrar o nome da música, que era do o Jimmy Page na guitarra. Aí eu lembrei que eu tive uma conversa insólita com o Jimmy Page lá em Lençóis, na Bahia. E ele casou, ele chamava Jimmy e ele casou com uma argentina que chamava Jimena. Olha que engraçado, Jimmy e Jimena. E eles moraram lá em Lençóis de 1994 até 2008, quando acabou o casamento.
E eu tô lá fazendo aquelas coisas da MTV, porque eu tive um bom tempo da minha vida como funcionário da MTV Brasil, era da equipe de externas, né? Então a gente saía para fazer as matérias, para fazer as gravações, para gravar com os VJs, né? Aquela coisa toda de audiovisual. E eu tô lá sentado num boteco, tomando uma pinguinha com laranja com o seu Jimmy. O pessoal chamava ele de Jimmy. Ele tinha um apelido lá, os caras chamavam de Jimmy Lama, que era para não dedar ele lá, para a imprensa não ficar assim, mas ele ficou anônimo lá, olha, de 94 a 2008 passou batidaço. O cara ficava de bermuda, de chinelo. E aí apelidaram ele de Jimmy Lama, que era tipo um pseudônimo para não entregar o seu Jimmy. Aí eu tô sentado lá no balcão e eu sabia quando o Aleister Crowley, que era considerado um mago, um feiticeiro lá na Inglaterra, morreu, o Jimmy Page era criança, mas ele curtiu muito as coisas que o seu Aleister Crowley escreveu e prodigalizava ali, né? Era uma figura, o Aleister Crowley, era uma figura muito polêmica na Inglaterra daquela época lá. E eu lembro, as coisas que eu lembro do Aleister Crowley, por exemplo, é um relato que o Robert Louis Stevenson fez dele, porque parece que no final da vida, esse senhor Aleister Crowley estava se injetava heroína 3, 4 vezes ao dia e tal, e ele foi morar num quarto da casa desse escritor, Robert Louis Stevenson. Tinha um escritor, a esposa dele e parece que 2 filhas. E ele conta umas coisas engraçadas, que ele mesmo cometeu várias gafes com relação ao senhor Aleister Crowley, né? Uma delas é que tinha, na época, um cigarro egípcio que se chamava Latakia, eu acho. Latakia. E era o cigarro mais caro do mundo. E aí o Aleister Crowley mandou do quartinho, numa bandejinha, o maço de cigarro. E a ideia era para ele pegar um, né? E experimentar. E o cara pegou o maço todo, meu, porque o Aleister Crowley estava meio pobretão já, mas tinha fãs, tinha discípulos, então os caras mandavam uns negócios lá bacana para ele. E a outra vez que ele cometeu uma gafe, isso o Robert Louis Stevenson relatando num livro aí, um livro dos anos 60, 70, era um dos que eu tinha lá, que eu tinha 16 mil livros lá, era um desses aí. E eu tinha uma ampla biblioteca de ocultismo. Bom, a, ele recebia, o seu Aleister Crowley recebia caviar beluga, que também era um dos mais caros do mundo, né? Umas latas de 1 quilo. Então era um negócio que você comprava um carro, né? Com o diabo do preço daquela 1 quilo de caviar, né? E ele fez a mesma fita, né? Ele desceu a latinha lá pro cara pegar uma torradinha e experimentar, né? E a família, o Robert Louis Stevenson, esposa e filhas, detonaram o diabo do caviar todo. Então ele fala que ele relata que ele cometeu essas 2 gafes com o seu Aleister Crowley. A outra coisa que parece que daí ele já estava até pensando se não tinha que botar o seu Aleister Crowley para correr, é que o homem, independente de ser considerado a besta humana, um satanista, o pior ser do mundo, ele era inteligentíssimo. E aí ele mesmo desenhou um tarô, que parece que é famoso até hoje, o tarô Crowley, e ele
fez gravuras e desenhou e escreveu um livro, um tratado de ocultismo dele. Uma encadernação caríssima, belíssimo, um negócio. O livro só por si só, pela raridade, pelo autor ser o Aleister Crowley, não sei se eu estou pronunciando certo esse nome do camarada, mas é meio por aí. Já era uma raridade, já custava uma grana só o livro. Só que o que aconteceu? E o Robert Louis Stevenson não sabia. As duas filhas dele eram bem menininhas. Eu não vou lembrar se era 9 e 12 anos, era alguma coisa assim. E elas toda noite se escondiam embaixo da cama ou algo parecido com isso e folheavam aquele livro e começaram a reproduzir os feitiços que ali estavam sendo ensinados, né? Compartilhados lá para quem lesse. E uma noite dessa, parece que ele ouviu um pouco de bagunça assim no quarto, ou os ruídos estranhos, e ele foi de mansinho para ver o que as filhas estavam aprontando, né? E quando ele abriu o quarto, ele ficou apavorado, porque as meninas estavam com o livro aberto. Isso tudo não vem brigar comigo, você xinga o seu Robert Louis Stevenson. Ele conta que do livro estava emanando uma coisa lá, um feitiço, uma energia, um egrégora, umas cores, uns negócios lá, e o cara meio ficou assustado, porque ele ficou assustado e ao mesmo tempo ele viu que o seu Aleister Crowley não era fraude não, né? O cara tinha um conhecimento esotérico legítimo, independente dele usar aquilo no sistema de dualidade, né? De bem e mal, de fazer o mal, de fazer feitiços contra os outros, tal. Mas parece que ele era um mago autêntico, né? Um mago talvez de não muito benéfico e positivo, ou sei lá, essas coisas não dá para julgar, elas são maiores do que a gente, né? Em suma, a fama que deram para ele era muito ruim, em suma. E eu sabia disso, e adivinha o que eu fiquei lá com o seu Jimmy Lama? Ficamos conversando sobre ocultismo, né? Então, se vocês tiverem a extrema paciência de dar uma olhada no blog Sonhadoria Paulista de Tudo, já vai dar para ter uma ideia como é que foi essa conversa, né? Porque o camarada tava umas férias eternas lá na Bahia, né? Casado com essa Jimena, que era uma argentina lindíssima, jovem, linda. E o cara tava super de boa, né? Sem imprensa, sem gente enchendo o saco pedindo autógrafo. Um monte de gente nem sabia que aquele cara lá era o Jimmy Page, o guitarrista, né? Então, nós ficamos, acho que 4, 5 horas, velho, só falando sobre assuntos reservados, sobre escola reservada no Egito. E ele tinha muito dinheiro, né? Acho que, não sei se ele está vivo ainda, eu acho que está vivo o Jimmy Page, não sei. Mas ainda continua tendo milhões, né? Ele curtia tanto o Aleister Crowley, que o Aleister Crowley tinha uma mansão na Escócia. E eu acho que ele comprou, acho não, ele comprou essa mansão lá na Escócia, que tinha um nome, Boleskine, B-O-L-E, K-I-N-E, alguma coisa assim, Boleskine. Ele comprou essa mansão Boleskine, aí parece que ele fez o seu Jimmy Page, fez lá uns feitiços, negócios lá que também pegou ele meio, ele ficou meio assustado, assim, tanto que essa história que eu estou falando, eu não lembro se foi em 1994 ou 1996. É alguma coisa entre 94 e 96 que eu tive nessa viagem aí com a MTV Brasil. A gente foi para Bahia, foi para um monte de lugar e ficou uns dias lá dormindo em Lençóis.
E ele ficou meio cabreiro com esse negócio de feitiçaria. Então, quando ele era mais novinho lá e tinha grana para tempo, né, para investir nessas coisas. Inclusive, ele abriu uma. Ele foi dono de uma livraria ocultista em Londres. Eu não vou lembrar o nome da livraria, mas foi muito famosa, assim. Ele realmente investiu tempo e dinheiro nesse negócio de ocultismo, né? E hoje vieram me falar lá da música, uma música lá que tava tocando, falaram Jimmy Page, aí eu lembrei disso, eu falei, caramba, velho, é uma dessas coisas que eu devo ao audiovisual, né? O audiovisual me deu trechinhos de coisas, né? Geralmente os trechinhos a que eu me refiro são conversas que eu acho que são edificantes, né? Me deu essa alegria, assim. E no meio dessa conversa chegou um camarada lá que trabalhava pro Jimmy Page e ele pediu licença, falou, ô, seu Jimmy, aqueles pau lá, o senhor quer que eu corte ele? Aquele pinheiro lá, o senhor quer que eu corte e tal? E o cara era tipo, sei lá, tava falando coisas de jardinagem, né? Pro seu Jimmy, S-E-O, seu Jimmy. Ô, seu Jimmy, posso cortar aqueles pau lá, aquele pinheiro e tal? E acho que era Tião o nome do cara. E aí o Jimmy Page falou, pô, Tião, por favor, não sei o quê. Olha que história, né? Então, era um cara, mas em 1 milhão de anos nunca que eu ia conseguir chegar perto dele, né? Eu cheguei perto desses grandes astros aí do rock and roll por causa da MTV, porque que tava gravando, mas sem chance de ter muita conversa, ter muita história, com 3 ou 4 exceções. O cara do Faith No More foi uma exceção, o baterista do Black Sabbath tive a chance de sentar e conversar com ele, e o seu Jimmy Lama. Rapaz, ele viveu numa época que era muito importante essas coisas aí de ocultismo, e eu acho que agora, nessa década que a gente está vivendo, 2025, nós estamos de novo nessa nesse retorno dessa importância, não do ocultismo, não de ir atrás de bobagens, de poderes, né? Em sânscrito chama Siddhis, né? Sidhis, eu acho. Siddhis, os poderes, pequenos poderes. Mas é muito importante que a gente retome a, a monarquia da própria pele, retome o controle mental, retome o controle das emoções, das paixões e o controle dos pensamentos, né? Porque nós estamos realmente num tempo de sermos excessivamente manipulados, né? Isso é um negócio que me dói um pouco, né? E então acho que tem que ter acho que está na hora de ter um retorno a esse domínio do seu próprio ser, né? Você começar a pensar com as próprias pernas, né? Começar a criar as coisas não por causa desse nível baixíssimo que estão as coisas, né? Lula, Bolsonaro, a Rússia e a Ucrânia, e toda essa coisa que tudo manipuladas, informações manipuladas, os próprios algoritmos manipulam a consciência das pessoas, manipulam as opiniões. A própria eleição de 2020 aí foi tinha muita manipulação por intermédio dos algoritmos, né, das plataformas. Olha, muito esquisito. Então é isso. Hoje eu
tirei também o espaço aqui porque não tá fácil 2025 para quem tá velho, sem grana e isolado das pessoas, né? Então eu estou aproveitando aqui também. Isso aqui vai ser o meu lugar de fala. Eu tinha combinado comigo mesmo que Formigas do Espaço só ia falar sobre extraterrestre, né? E assuntos mais ou menos. Mas aí eu dou umas escorregadinhas de vez em quando, apesar que hoje falei do Aleister Crowley e tal. Tô mais ou menos dentro da minha pauta aí, que eu mesmo me impus, né? E é isso, galera. Obrigado. Por favor, se inscrevam, dê um like aí para aumentar. Tem 4 inscritos no canal. Pô, vamos aumentar, vamos botar 8 pessoas, né, para dar uma moral pro velhinho, né? E vão lá no Sonhadoria Paulista de Tudo e deem uma força lá também, deem uma lida. Eu acho que tem algumas coisas lá que são interessantes, né? Tem muita informação lá. E tem essas histórias de comunicação telepática, né? Hoje mesmo eu postei uma que eu estava na época lá, 10, 11 anos atrás, eu estava meio revoltado com essas histórias, e aí perguntei diretamente a Deus, né? E Deus, quando eu falo Deus, eu não estou falando de Jeová, né? Eu estou falando daquele que é o incognoscível, o inominável, o que está fora dessa esfera material, deste universo, que no sânscrito lá chama de Buloka, e o Brahmaloka, né? Isso, se essas coisas assim forem, né? Então, quando eu falo Deus, Deus não é o que os gnósticos chamavam Jeová de o demiurgo, né? O arconte, não. Deus tá fora de tudo isso daí, um pai amantíssimo, pai, mãe amantíssimo, tal, isso. Vamos pesquisar isso também, que é bem interessante. E aí eu coloquei, hoje eu postei, eu tava meio zangado, eu acho, aí eu perguntei para Deus, né? Se Jesus desencarnou fisicamente, consciencialmente, o que ele fez. Perguntei um monte de coisa lá que aconteceu na Palestina 2000 anos atrás lá, e aí teve uma resposta lá, né? Que eu achei bem interessante. E supostamente isso tudo foi uma comunicação telepática. E de novo, né, eu falo supostamente porque a gente só crava que a coisa é verdadeira quando a gente pode provar, senão é suposto, né? Mas não estou cuspindo no. Que feio falar isso, cuspindo, né? Mas não estou desmerecendo a minha cartilha, o prato que eu como, né? Eu tenho a convicção de que ao longo dos anos que a gente fez um longo treinamento diário de relaxar a mente, normalizar os batimentos cardíacos, do topo aqui da cabeça ligar um tubo de energia amarelo-dourada até onde se encontram os extraterrestres da Confederação de Mundos da Galáxia. Isso aí foi feito tantas e tantas vezes que, na minha visão, em algum momento isso abriu uma porta mental para ter outros tipos de contatos, né? Como uma ferramenta sensitiva mesmo. E aí eu comecei a escrever outras coisas, né? Comecei a ter contato com outras coisas. E já até escutei. Mas como é que você sabe que não era o Satã, né? Que outro dia aí, 3, 4 dias atrás, me chamaram que eu ia acordar com o Satã aí, aquelas coisas de mística devocional. Como é que você sabe que não é o Satã que está te enganando? Então, ué, eu não vou falar que eu falo verdades absolutas. Não, eu estou num aprendizado igual todo mundo. Agora, qual que é a minha ferramenta?
eu olho a mensagem, né? Se a mensagem tem uma frequência vibracional pesada, se ela tem orientações pesadas, que não são benéficas e positivas à humanidade, se eu estou recebendo uma informação que está me instigando a fazer o mal, a roubar, a ser violento, aí eu vou acreditar que tem alguma coisa errada, né? Mas quando tem uma mensagem lá que não está tocando alarme na sua cabeça de opa, isso aí tá estranho essa mensagem, aí eu acho que ela que tá valendo, né? Meio isso, né? Então é isso, galera. Por favor, vão lá, dê o like, se inscreva no canal. O Formigas do Espaço não está monetizado, o Sonhadoria Paulista de Tudo não está monetizado. Todas as informações estão lá para serem usadas, até porque eu não sou dono das informações, são coisas que ao longo de uma pesquisa na minha biblioteca que eu montei em 42 anos, montei uma grande biblioteca. Então, com exceção das comunicações telepáticas, que essa eu posso dizer que isso é meu, tal, mas também não é meu, porque se eu recebi uma comunicação telepática, eu recebi, não é meu. Então, eu não vou. Não é aí que eu vou querer ganhar dinheiro. Né? Seria bom poder ganhar algum dinheiro em algum lugar, né? Porque a coisa tá bem brava pro meu lado. Então, tem esse lado também que eu queria deixar registrado, né? Minhas condições de vida são duríssimas, né? No nível material, assim, é uma bruta. A saúde também é uma luta bruta. Eu estou tentando, ao longo desses anos, não me deixar abater, né? Continuo mantendo uma vigília mental, né? Diária, né? Diária, sim. Inclusive, 3, 4 dias atrás, aí, à noite, passei um negócio meio esquisito de sentir que estava sendo meio que assediado durante o meu sono, como no astral mesmo, no umbral, que a gente dorme e vai para o umbral, né? Algumas pessoas vão para um umbral superior e encontram coisas bonitinhas, e outras vão para um umbral mais denso e a coisa é meio esquisita. Eu, no meio do caminho, eu senti que estava sendo assediado, uma coisa esquisita, uma energia baixa. Bom, eu não fico mais apavorado nem nada. Eu, eu, eu olho de volta para aquela criatura esquisita, olho fundo nos olhos dela tal, e tranquilizo ali, falo, pô, como que tá querendo alguma coisa, precisa de alguma coisa, e aqui não é o lugar de preencher a minha tela mental com um filme de terror tal, e corta a coisa, velho, sabe? Não acordo apavorado, suando, oh, que pesadelo, isso e aquilo. Então, bem ou mal, o pouquinho que eu aprendi de ferramenta sensitiva, eu uso no dia a dia, todos os dias, né? Para manter uma serenidade que está extremamente necessária, inclusive agora, nesse 2025, né? Porque tá difícil ser velho agora nessa sociedade atual nossa, né? Porque a, a galera não tem paciência, não, tá braba a coisa, assim. Então é isso, galera. Obrigado e espero que vocês deem um pulinho lá, vai me dar grande alegria lá. Se vocês passarem lá no Sonhadoria Paulista de Tudo, que é o meu blog, e aqui também, no Formigas do Espaço. Obrigado.